Dá um conselho bom pra esses homens. Eu conheço uma história, menino, de uma mulher que traiu o marido com o chapeiro da lanchonete e depois foi parar na justiça. Na hora da separação, o chapeiro virou dono do comércio. Depois ela traiu com outro chapeiro. Porque olha só, gente, a pessoa que trai, ela vai trair sempre. A não ser que ela passe por um processo de mudança. Mas já diz mamãe, ninguém muda depois dos 35 anos. Então, se passou dos 35, não dá tempo de mudar. Esse cara que tá te traindo não vai parar de trair, só vai trocar de amante. Então, seja feliz, se liberta desse relacionamento abusivo. Ô, Michel, Pedro, deixa eu contar um negócio pra vocês. Bonito, hein? Eu tenho um primeiro encontro da internet, gente. É hoje. Cuidado, hein, Marla? Cuidado com essa carambola aí, pelo amor de Deus. Vou passar em casa, vou tomar um banho. Foi cheirosa. Manda pra mim a foto dele pra eu guardar a localização. Lá do Recife. Ah, mas mora longe? Bora longe? Tá bom, amiga, eu vou te mandar. Manda pra mim, Ele que é veio mais me ver, ele segurança, veio de avião, pagou milha, né, aquela coisa. É mais segurança. Tem que Nossa, ter veio muito só pra cuidado. ver seus olhos de perto, tá Gente, vendo? olha só, acabou de chegar uma informação aqui pra gente. A dona Lúcia de Campo Grande, ela falou o seguinte, que o marido dela tinha amante a vida inteira. Teve AVC, ela cuidava do marido. Vocês acreditam que ele traiu ela com a enfermeira? Até nisso. Ah, não. Olha isso. Gente, Acabou o limite. Ei, tchau, querido. Ai, que lindo. Vai lá, vai cuidar. Tchau, Marla. Tchau, Pedro. Gente, Balanço Geral de hoje fica por aqui. Um beijo. Amanhã eu tô de volta. 10 para meio-dia. Fica agora com ela, Roberta Salgueiro. Vem cá então, chega mais, continue comigo aqui ao vivo agora, a gente segue com o Fala Espírito Santo e a gente já começa o programa de hoje com um desabafo de uma mulher que não tem mais sossego, que ela vive recebendo esse tipo de mensagem que você vai acompanhar agora do ex-companheiro. Acompanhe. Aquelas mensagens bem baixas e fala muito do meu corpo, quer tirar assim a minha autoestima, falando, você é gorda, aí se eu tô magra, fala que eu tô magra, se eu tô gorda, ele fala que eu tô gorda, sabe? Ele sempre tá tentando pegar um aspecto do meu corpo pra poder, assim, me deixar pra baixo mesmo. Ele gravou um vídeo transando com outra mulher e enviou pra mim. E falando, isso que é mulher de verdade. Eu tomo remédio devido à depressão, do que ele me causou. Faço tratamento agora devido a toda a violência psicológica que ele faz comigo. Que nojo desse homem, que nojo, se é que é homem, gente. A fala dessa mulher faz parte de uma reportagem especial apresentada hoje pelo Balanço Geral, que traz um número muito preocupante. Quase todos os dias, mulheres registram boletim de ocorrência por sofrer violência doméstica via internet. Isso existe também, gente. São mais de 500 casos só esse ano. A internet se torna o caminho mais curto e covarde para ofender a moral e destruir, gente, porque isso destrói a autoestima de uma mulher, né? E também fazer ameaças de morte, como a gente viu aí. E aí a gente vai falar sobre isso aqui no programa, porque a gente está sempre o tempo todo falando que é da violência física, né, de mulheres que são agredidas fisicamente, mas a violência psicológica, as ameaças pela internet machucam da mesma forma, humilham, porque expõem para todo mundo, assustam, e esse é o nosso assunto que a gente vai debater agora aqui no programa. Aqui no nosso estúdio eu recebo a Daniela Sampaio, que é psicóloga. Obrigada, Dani, mais uma vez pela sua participação. Camila Dias é advogada e vai falar pra gente, já começa explicando se isso é um crime, que tipo de crime, Camila, porque é muito mais que uma perseguição, né? Isso envolve ameaças, envolve humilhações, né? Qual é o tipo de crime que uma pessoa pode responder? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Stalking é um crime que foi tipificado recente, né? Tido como recente. E que bom que foi, porque a gente vê aí a lesão até onde pode chegar uma perseguição dessa. O crime de stalking não é simplesmente você enviar uma mensagem ofensiva. Isso daí a gente está sujeito, infelizmente. Mas, nesse caso, há uma perseguição implacável, que a gente chama, na tradução literal. É quando não para, quando ele não sossega enquanto não vê o outro se deteriorando emocionalmente falando, que é o caso aí da vítima que vocês trouxeram. E os danos são muito grandes, a colega vai poder falar sobre isso, mas que por muitas vezes, por a gente não ver, por não ser físico, deixa de lado, não dá o tamanho da importância que ele causa. Mas assim, os danos chegam a ser reparados
irreparáveis nas vidas das vítimas. Cabe denúncia, cabe investigação, tudo isso. É uma ação criminal. Qual é a pena que esse criminoso pode pegar? Então, ele é um agravante, né? Ele pode estar só entre aspas, dentro do crime de stalking, ou ele pode ainda estar acometido de outros crimes, né? Somar as penas. Então, a partir de 6 meses de já recluso, ele pode estar sendo indiciado por esse crime. Então, assim, não é uma brincadeira mais. Foi até um tempo, né? A gente está falando aqui de crimes contra a mulher, então até um certo tempo os homens não se importavam, falavam o que queriam e o que não queriam. Agora a gente pode tomar uma medida e de fato, porque eu acompanho isso de perto, eles estão sendo sim investigados, está sim se tornando uma ação e estão sim cumprindo pena por isso. Agora, Dani, não entra na nossa cabeça por que um homem, né, o relacionamento já foi rompido, ele já tentou reconciliação, não conseguiu, e aí parte para essas humilhações. Qual é o objetivo, qual a intenção desses homens que agem dessa forma? Roberta, eu vejo que é uma necessidade de autoafirmação. Historicamente falando, né, o homem ele tem essa sensação de poder, né, de que ele tem esse poder sobre a mulher. E quando a gente faz um resgate histórico, a gente percebe que essa mudança vem acontecendo muito recente. Então, até há pouco tempo, era muito natural isso, né, de que a mulher tinha que aceitar. E é importante a gente falar sobre isso para a gente entender que esse tipo de violência configura sim violência, né, e que não, como você bem disse no início, algumas pessoas, eu vejo isso no consultório, infelizmente, eu preciso dizer isso para vocês, eu vejo isso no consultório, que as mulheres pensam assim, mas é só um vídeo, ele só está me mandando um vídeo, ele só está falando que vai fazer alguma coisa, deixa para lá. E não deixa para lá não, isso é muito grave, porque como eu disse, a gente tem ainda a intenção, né, a gente tem na imaginação de que violência é algo físico, enfim. Então a gente precisa ter muito claro que isso é sim uma violência, que a gente não pode aceitar, a mulher não pode aceitar passar por isso e que ela precisa buscar ajuda, assim. Eu sempre falo da importância da rede de apoio, né, de buscar ajuda e de mostrar que isso não pode ficar impune, que a gente não pode aceitar mais isso. Eu fico pensando na humilhação que essas mulheres passam, que mulheres que enfrentam isso, porque, vamos lá, você colocar um ponto final no relacionamento é extremamente doloroso, por mais cachorro, cafajeste que o cara tenha sido, mas você está rompendo ali um relacionamento, né? Você criou um sentimento por aquela pessoa. E ainda por cima, você superar esse sentimento de tipo, pô, não deu certo, cada um vai seguir a sua vida, e ainda ser humilhada, por exemplo, nas redes sociais, expondo para todo mundo, com palavras extremamente agressivas. Isso vai ferindo a autoestima da mulher. Cada vez mais. E assim, essa semana, se eu não me engano, Roberta, vocês falaram aqui, por exemplo, sobre o caso do banheiro, que a mulher foi filmada, e a pessoa que estava aqui dando entrevista, eu vi que ela falou assim, o quanto ela tem medo, às vezes, de falar. Porque a gente fica constrangida, né? Pensa, você apresenta para a sociedade, você apresenta para o seu círculo de amizade aquele homem, e depois você tem que ir lá contar para essas pessoas que esse homem é a pessoa que te agride hoje e que te expõe dessa forma, né? Então, é muito doloroso, de fato, para você ter que assumir isso para você e para a sociedade. É um passo assim que para a pessoa conseguir dar, ela precisa de apoio, de ajuda e principalmente ela precisa aceitar que isso é uma violência. E lidar com esses julgamentos, né? Porque a sociedade, infelizmente, julga. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Vou convidar aqui para o nosso bate-papo, a gente vai conversar com uma mulher que vive essa violência psicológica e olha só, gente, não é de hoje. Vamos entender então melhor a história dela. Boa tarde. É claro que por questões de segurança a gente não vai revelar a identidade, o nome. Obrigada pela sua participação aqui no programa. Queria que você contasse há quanto tempo que isso vem acontecendo com você, que tipos de mensagens você tem recebido? Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu só queria falar antes uma coisa importante que a psicóloga falou aí com relação a quando a gente apresenta o companheiro e depois acontecem essas regressões e depois a gente sofre, né, em ter que assumir isso, em ter que falar isso para as pessoas também. E isso é uma coisa que é super verdade, já aconteceu comigo também. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, eu tive um relacionamento por 4 anos, um relacionamento tóxico, abusivo, e pelo fato justamente desse motivo aí de ter vergonha de assumir que eu estava tendo um relacionamento abusivo,
um dos motivos, né, que me fez manter esse relacionamento durante um tempo. E nós tivemos um filho desse relacionamento, que hoje ele está com 1 ano e 8 meses. E desde que ele tinha 2 meses de vida, nós nos separamos. E as agressões verbais, por internet, por mensagem, elas sempre existiram e não pararam. E justamente pelo fato da vergonha, né, em assumir publicamente que eu estava sendo agredida, por 3 vezes ele me agrediu fisicamente e eu não tinha feito boletim de ocorrência. E eu só fui fazer esse boletim quando ele invadiu o meu trabalho. E aí isso ficou público, né? Porque as pessoas do meu trabalho viram, né? Os meus colegas, os usuários do serviço, e as pessoas chamaram a guarda municipal e eu me vi meio que obrigada a fazer o boletim de ocorrência e gerar a medida protetiva por vergonha, porque ali naquele momento eu já estava exposta à situação. E por que as agressões continuam? Porque, apesar de eu ter a medida protetiva, a convivência dele com o neném foi decidido provisoriamente em juízo ser feita por videochamadas. E a juíza também determinou que ele enviasse e-mails para mim para saber do neném. Só que o teor desses e-mails vão além de conhecimento do neném. Ele aproveita os e-mails para proferir ofensas morais, né? Os e-mails, vários e-mails consta, ele fala que a minha casa tem muita rotatividade de homem e que ele não está nem aí com quantos homens que eu durmo, mas que ele está preocupado com o filho dele, em ter convívio com vários homens diferentes. E isso não é verdade. Nas vídeos chamadas que ele faz para conviver com o neném também, ele também me ofende. Inclusive, eu suspendi as videochamadas, porque nas últimas que tiveram, ele me xingou claramente, várias vezes. Te xingou? Isso xingou, na frente do seu filho? Não, ele me xingou na frente do meu filho, isso mesmo. E isso tudo porque eu agora estou com outra pessoa, né? Após muito tempo, o primeiro relacionamento que eu estou tendo, depois desse outro. E aí ele faz isso. Ele não aceita, eu não sei se ele não aceita, eu não sei por quê, né? Mas ele usa sempre o fato de eu estar com alguém para me atingir. E aí ele persegue essa pessoa na rede social, o meu atual namorado, né? Ele vai na rede social do meu namorado, na rede social pessoal e na profissional. E aí nos e-mails ele cita coisas do meu namorado, o modelo do carro do meu namorado, o trabalho dele, a empresa dele. E é assim. É assustador, né? Isso causa medo em vocês? Sim, porque num dos e-mails, inclusive eu fiz um boletim em relação a isso, num dos e-mails ele fala que nós levamos, eu e meu namorado, levamos o meu filho à creche sem cadeirinha no carro. E aí eu fico me perguntando como que ele sabe disso, como ele sabe o modelo do carro do meu namorado, entendeu? Se ele está seguindo. Ou seja, você até suspeita que além de uma perseguição virtual, também esteja acontecendo até mesmo uma perseguição física, pelo que você está me relatando, né? Você exatamente. Não tem sossego. Não tem. E assim, esse rapaz, ele é tatuador. E por 2 vezes que eu saiba, né? Porque eu não olho as redes sociais dele, mas às vezes as pessoas me mandam print. E por 2 vezes me mandaram print de montagens que ele fez com a minha foto, montagens horríveis, né? Uma foi de cunho pornográfico e a outra foi como se eu fosse um demônio. Misericórdia. E ele publicou nos stories dele, disponibilizando aquela imagem para tatuar em quem quisesse.
Faz o seguinte, continua com a gente, daqui a pouquinho eu volto a falar com você. Você trouxe vários pontos que eu já quero debater aqui.